Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô, amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Fumo desde a adolescência e, embora orientação médica, não consigo me livrar do vício. Como fica a questão dessa dependência do cigarro e a sua ação negativa sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico. Na maioria das vezes tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de substância que pode substituir outra, porque produz aproximadamente os mesmos efeitos dos cigarros comuns. Com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. As sensações do fumante inveterado no mais além são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico. De tal modo obsedante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase que despercebidas, até que se lhe normalizem as percepções. O assunto, no entanto, no capítulo da saúde corpórea, deveria ser estudado na Terra mais atenciosamente. Isso porque a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. A necropsia do corpo cadaverizado de um fumante em confronto com a de uma pessoa sem esse hábito estabelece clara diferença. Muitas vezes os filhos ou netos de fumantes e dipsômanos inveterados são aqueles mesmos espíritos afins que já formavam ou usavam agentes alcoólicos em companhia deles mesmos antes do retorno à reencarnação. Compreensível, assim, que muitas crianças... Espíritos extremamente ligados aos hábitos da idiosincrasia dos pais e dos avós apresentem desde muito cedo tendências compulsivas para o fumo ou para o álcool, reclamando trabalho persistente e amoroso de reeducação. No mundo espiritual, há tratamento para fumantes inveterados, ou seja, como se faz na Terra, através de cotas diárias cada vez menores, etc. Se o fumante não abandonar o cigarro durante o transcurso da vida física, terá de fazê-lo inenarravelmente na vida ou na esfera espiritual. Na vida extrafísica também ocorrem reincidências ou recaídas das dependências do fumo. Justo esclarecer que não apenas quanto ao fumo, mas igualmente quanto a outros hábitos prejudiciais, somos compelidos na espiritualidade a esquecê-los. Se nos propomos a seguir para adiante no capítulo da própria sublimação, o tratamento na vida maior, para que nos desvencilhemos de costumes nocivos, perdura pelo tempo em que nossa vontade não se mostre tão ativa e decidida quanto necessário para a liberação precisa. Isso porque nos planos extrafísicos, nas vizinhanças da Terra propriamente dita, as reincidências ocorrem com irmãos numerosos que ainda se acomodam com a indecisão e a insegurança. Embora existam pessoas que aleguem não poder deixar de fumar porque o cigarro é uma companhia contra a solidão, o espírito Emmanuel considera: ao que nos parece, o melhor dissolvente da solidão é o trabalho em favor do próximo.
Através dele, se forma de imediato uma família espiritual em torno do servidor. Aqueles que se afirmam que, sem cigarros, não conseguem pensar com clareza, memorizam mal e não conseguem permanecer calmos. Emmanuel lembra que a pesquisa médica objetiva e imparcial, não obstante, revela que o fumo é um veneno para os nervos. A opinião médica no assunto é a mais justa. O fumante que, após anos de luta contra o hábito arraigado de fumar, finalmente consegue desligar-se da dependência da nicotina, do alcatrão, do furfurol, monóxido de carbono e de tantos outros componentes tóxicos, estará conseguindo, em termos espirituais, um feito luminoso. Conseguir esquecer o hábito arraigado de fumar é realmente uma vitória espiritual de alto alcance. Pesquisas médicas revelam que a dependência física dos fumantes, sua fome de nicotina e derivados do fumo, costuma ser mais compulsiva que a dependência orgânica dos viciados em narcóticos. Isto é certo se o enfoque for do plano espiritual para o plano físico. Ambos os tipos de dependência se equiparam na afeição compulsiva com que se apresentam. O fumo prejudica de modo especial apenas ao seu consumidor, quando os narcóticos de variada natureza são suscetíveis de induzir seus usuários a perigosas alucinações que, por vezes, lhe situam a mente em graves delitos, comprometendo a vida comunitária. Algumas indústrias do fumo em vários países, pressionadas pelas autoridades da saúde pública para não diminuir sua clientela, dispõem-se a fabricar sucedâneos de cigarros com pouca ou nenhuma nicotina, recorrendo a aromatizantes. Opinando sobre a validade de tal recurso industrial, o Espírito Emmanuel pondera: compreendendo as nossas próprias dificuldades em matéria de renovação íntima, sempre difícil para todos aqueles que cultivam sinceridade para com a própria consciência, não devemos subestimar o esforço da indústria no sentido de atenuar a nicotina ou suprimi-la, recorrendo a meios pacíficos que auxiliem os fumantes a esquecê-la, sobretudo gradativamente. Quando o espírito não conseguiu desvencilhar-se de hábitos determinados enquanto no corpo físico, é compreensível que esses mesmos hábitos não o deixem tão logo se veja desencarnado. Fora do nosso campo de percepção, há alternativas utilizadas pelos especialistas no plano espiritual. No caso do fumo, recursos condensados para a sustentação de hábitos humanos em derredor do plano físico constituem-se de agentes químicos semelhantes àqueles que integram o fumo no campo dos homens. Tratando-se de costume nocivo da entidade espiritual, tanto encarnada quanto desencarnada, tão difícil é a erradicação do hábito de fumar na Terra, quanto nos círculos de atividade espiritual que a rodeiam, no que tange a sensações de ordem sensorial. Avaliando-se as relações custo-benefício entre a arrecadação de impostos e tratamentos de doenças derivadas da dependência da nicotina, o Espírito Emmanuel diz que o assunto é complexo, de vez que somos impulsionados pelo espírito da humanidade a considerar que o fumante arruína as possibilidades unicamente dele mesmo, requisitando de modo quase que exclusivo o manejo da própria vontade para exonerar-se de um hábito que lhe estraga a saúde. Partindo do princípio de que o uso do fumo se relaciona com a liberdade de cada um, indagamos de nós mesmos. Não será mais compreensível que o homem pague ao seu grupo social essa ou aquela taxa de valores econômicos pela permissão de usar uma substância unicamente nociva a ele, aumentando a riqueza comum, do que induzi-lo a uma situação de clandestinidade a que se entregaria fatalmente o fumante inveterado, sem nenhum proveito para a sociedade a que pertence? Como vemos, é fácil observar que a supressão do tabagismo é um problema de educação com sólidos fundamentos no autocontrole. Refletindo sobre a relação fumo, constituição molecular do perispírito e os reflexos de um sobre o outro nos dois planos da matéria, o plano espiritual explica: qualquer hábito prejudicial
cria condições anômalas para o perispírito, impondo-lhe condicionamentos difíceis de serem erradicados. Quanto à definição do relacionamento hábito nocivo, constituição molecular do perispírito e os reflexos de um sobre o outro nos dois planos da matéria, em nos reportando as vivências da Terra, ainda não dispomos de terminologia própria a fim de apresentar por dentro o fenômeno em si, como seria de desejar. Nas civilizações sublimadas, que consideramos por muito mais evoluídas que a civilização terrestre, os problemas do tabagismo, alcoolismo e toxicomania efetivamente não existem. Embora muitos expositores insistam em suas palestras ser o hábito de fumar um suicídio em câmera lenta, o Espírito Emmanuel diz: o hábito de fumar não pode ser definido por suicídio conscientemente considerado. Será um prejuízo para o fumante causar a si mesmo, sem a intenção de se destruir. Mas o prejuízo que se deve estudar com esclarecimento, sem condenação, para que a pessoa se conscientize quanto às consequências do fumo no campo da vida, de maneira a fazer as suas próprias opções. Chico Xavier disse que não teria alcançado condições de desempenho de seu mandato mediúnico ao longo de mais de décadas de trabalho incessante se fosse um dependente da nicotina. Isso porque a ingestão de nicotina agravaria as doenças de que era portador. Salienta, todavia, que não tanto quanto as supostas qualidades espirituais para o mandato referido, de vez que considera o hábito de cultivar pensamentos infelizes uma condição pior que o abuso da nicotina. Aos fumantes enfraquecidos por derrotas sucessivas, orientava forças renovadas e motivação para vencer a dependência física e mental criada pela nicotina, acrescidas de a prece e o trabalho. Em entendimento do Chico, sempre os melhores recursos para defender-nos contra qualquer desequilíbrio. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Várias pessoas que conheço ligadas ao espiritismo afirmam que não é certo atribuirmos os acontecimentos da vida ao chamado acaso, como dizem alguns quando tentam explicar algo dizendo que foi por acaso ou por obra do acaso. Isso existe? O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não há efeito sem causa e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva e lhe chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. É indispensável reconhecer que o dever é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. A alma pode invocar o direito da liberdade irrestrita somente quando compreenda o dever e o pratique. Todos criamos o destino ou renovamo-lo todos os dias. O nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou. Utiliza os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Trazemos no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã. Nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. Na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino.
conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro de determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior. Agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito de Deus brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Gasta tempo mais ou menos longo, segundo os atenuantes e agravantes da sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. Quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Isso porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Dá, assim, espaço a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Para a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação, como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos, precisa aceitar restrições no seu conforto. Para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver em grande abundância, mas sim com abstinência e suor, de modo a libertar-se tão depressa quanto possível. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido. Mas se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa. Isto é, quando na terra, a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. A infância e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. No espírito consciente, a vontade simboliza o lavrador que nos reportamos. Eu adubo a irrigação. E a poda constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade, na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar.
Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-ás os perigos com desassombro e valor. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. É indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como o Espiritismo pode nos ajudar a entender como é o espírito que habita o corpo humano, sobrevivendo após a morte deste? Necessário usarmos nossa capacidade de raciocinar. Hoje, sabemos que o sentido da visão somente consegue captar imagens dentro de um campo muito pequeno, como entre o infravermelho e o ultravioleta. Os argumentos de Allan Kardec são sempre ponderados e claros. Diz ele: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação, porém as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos. Nem chamas semelhantes a fogo fatos. Nem fantasmas, como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja de sua semente. A árvore da casca, a semente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispirítico. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é, assim, um ser simples. O espírito, um ser duplo. E o homem, um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar parte pelo todo. Do mesmo modo,
porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos sem dele desconfiar. Como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos. Só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Se em dado momento pudesse ser levado ou levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra. Porém, em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Direto ao ponto em 1 minuto. O melhor. Muitos sonhos nutriste que não se realizaram. Pediste ao céu a paz e tivestes mais lutas. Rogavas a abastança e a carência te segue. Achaste o grande amor em rude desencontro. Seja qual for a prova, não chores, agradece. Não duvides da lei, Deus faz sempre o melhor. Emmanuel. Então, queridos amigos e irmãos, nós vamos percebendo na mensagem sempre o melhor a nosso favor, muito embora tudo possa parecer conspirar contra nós. Portanto, continuemos pensando em que na natureza e na vida tudo é feito para melhorar o ser, melhorar a nossa vida, a nossa capacidade, a nossa compreensão, melhorarmos-nos como seres imortais que somos. Por essa razão não há por que desesperar-se diante das dificuldades e dos problemas, diante das provas e das leis maiores da vida. Há que se conformar com todas elas, porque todas elas estão em verdade, mas em verdade conspirando para a nossa felicidade. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.